Mais um Sejusc que foi inaugurado no interior do estado. Adoção sem preconceito. O TJGO realiza a caminhada. O presidente do TJGO é patrono de exposição em Piracanjuba. E você vai conferir também uma entrevista com o juiz Carlos Magno Rocha. Esses são os destaques do Agenda Judiciária desta semana, que já está no ar. Mais um Sejusc foi inaugurado em Goiás. Desta vez, a comarca contemplada foi Morrinhos. Participaram da solenidade o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás, desembargador Walter Carlos Lemes, representando o presidente do TJGO, além da coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, juíza substituta em segundo grau Doraci Lamar, magistrados, servidores e autoridades locais. A mais nova unidade conciliadora do estado vai funcionar em salas como essa no Fórum da Comarca de Morrinhos. Inicialmente atenderão 8 mediadores e conciliadores que já receberam treinamento. Serão feitas mediações e conciliações de processos nas áreas civil e de família, além de atendidas também demandas antes de serem judicializadas. O diretor do foro local explica que dos cerca de 10.500 processos que tramitam na comarca, aproximadamente 6.500 poderão ser contemplados pelo Sejusc. Como nós sabemos, nosso número de processos é cada vez maior. A nossa estrutura não acompanha essa evolução exponencial, né? E como a conciliação agora é um fator primordial no processo civil, ela é um verdadeiro paradigma desse novo processo civil, nós temos que realizar as audiências em todos os processos cíveis e de família. E como a nossa pauta ela é mista, né? Eu lido com processos criminais, de família, cíveis, muitas vezes eu não tenho condições de fazer essas audiências de conciliação. E o Sejusc vem para agregar esse valor, né, da conciliação, para a gente tentar resolver esse processo de forma mais rápida e menos litigiosa. Para o presidente da subseção local da OAB, o Sejusc da comarca melhorará a prestação jurisdicional. Eu acho que o Poder Judiciário, ao trazer esse serviço para a nossa comarca e de alguma forma para a sociedade local, ela vai disponibilizar um acesso mais rápido para aquelas demandas menores, que exigem menor intervenção do juiz, para que o Poder Judiciário possa debruçar sobre as causas mais complexas e também, de alguma forma, prestar com mais agilidade e melhor qualidade um serviço aos jurisdicionados. Com essa inauguração, o estado de Goiás contabiliza 53 Sejuscs. São 45 no interior e 8 na capital. Para a coordenadora do NUPEMEC, além dos números favoráveis em relação aos acordos, o Sejusc presta um importante papel à sociedade, o de humanização da justiça. As nossas estatísticas comprovam, que o número de acordos tem sido muito grande e também, o que eu acho mais importante, nem é o número de acordos, é a qualidade que isso traz para a vida das pessoas. É o resultado efetivo de uma solução que é muito mais efetiva e melhor para as partes. O TJGO realizou uma caminhada em referência ao Dia Nacional da Adoção. Confira. Magistrados e servidores participaram da campanha Adoção Legal Sem Preconceito. O evento, realizado no Parque Flamboyant, buscou incentivar e estimular a adoção de crianças e adolescentes. A iniciativa faz parte da programação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para as comemorações do Dia Nacional da Adoção, que foi comemorado no dia 25 de maio. Nossa intenção sempre é desinstitucionalizar as crianças e adolescentes, eventualmente em acolhimento institucional, bem como aquelas que se encontrem em situação de risco em função de ação, omissão ou abuso dos pais ou responsável. O Cadastro Nacional de Adoção tem hoje quase 40 mil pretendentes e pouco mais de 7 mil crianças aptas para a adoção no país. Em Goiás, são 150 crianças e 1.256 pretendentes. A dificuldade está no perfil das crianças disponíveis para a adoção. São crianças que possuem problemas psiquiátricos, de saúde e com idade superior a 12 anos,
consideradas crianças invisíveis. Nós queremos facilitar e incentivar a adoção, né? Principalmente das crianças invisíveis que estão no cadastro, que não preenchem o perfil de nenhum pretendente, né? Mas que realmente elas existem, elas são crianças e têm direito a serem adotadas. A presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça de Goiás e Coordenadoria da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia, tem investido em ações que incentivem a adoção. Ações como essa de hoje, entendeu? Que tenta conscientizar a comunidade da importância desse amor incondicional, desse amor sem nenhum preconceito, desse amor sem limites, desse amor amplo e aberto, né? Porque as crianças, elas são seres indefesos e frágeis e que merecem a nossa atenção, merecem nosso amor. E daqui a pouco, no quadro Justiça em Foco, você confere uma entrevista com o juiz Carlos Magno Rocha. Ele vai falar sobre o processo de regulação fundiária de Cavalcante e região. É daqui a pouco. A Agenda Judiciária já está de volta e você acompanha agora o quadro Justiça em Foco. No quadro Justiça em Foco de hoje, vamos falar sobre a regularização fundiária de Cavalcante. E para isso, convidamos o juiz Carlos Magno. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a regularização, ela vem de um processo lento, né? E já de muito tempo deu início em 86. O porquê dessa demora toda, doutor? São vários fatores. Primeiramente que a ação discriminatória, que é para separar o que é terras públicas e o que é terras particulares. A ação discriminatória por si é um processo pesado, dificultoso e demorado. No outro lado, Cavalcante por muito tempo, por questões várias questões, não tinha juiz titular. Cavalcante ficou muito tempo desprovida de juiz. E depois, por causa da movimentação natural do juiz, mesmo quando tinha um juiz, esse juiz ficava lá algum tempo e saía da comarca. Além disso, outros problemas externos. O Estado de Goiás, autor da ação, tinha que pagar os honorários periciais em uma área enorme de centenas e centenas de alqueires de terra que teriam que ser visitados pelo perito e feitos levantamentos a partir de mapas antigos, o que seria efetivamente terra pública e o que seria terra particular. E esses honorários periciais, por alguns motivos, deixaram de ser pagos por um determinado tempo. Foi quando a presidência do tribunal, e naquela época eu era juiz auxiliar da Corregedoria e da presidência, nós decidimos, com a aval da presidência e da Corregedoria, decidimos chamar o Estado de Goiás para conversar. Estabelecemos um diálogo produtivo com o senhor governador do estado, os secretários, e nós conseguimos que as verbas necessárias para que os peritos fizessem o levantamento das terras fossem repassadas e sem solução de continuidade. Isso facilitou que o processo andasse mais rápido. E de outro lado, naquela mesma época, foi destacado para lá o doutor Eduardo Tavares, né, entre outros colegas que por lá passaram, que se dedicaram com afinco, com mais dedicação, mais exclusiva, para o andamento daquele processo. Paulatinamente, nós criamos aqui um centro de demandas complexas, onde nós procurarmos dar apoio aos colegas magistrados, o Ministério Público, para que julgasse rapidamente aquela ação. Depois desses esforços todos, nós conseguimos agora, recentemente, finalmente julgar a ação discriminatória. Ela agora está na fase de execução, ao que me parece, que é efetivamente cercar o que é do Estado e o que é de particular. E me parece que agora Cavalcante finalmente vai ter uma produção de riqueza, geração de renda. As pessoas de Cavalcante, pelo que eu sei, elas às vezes me ligam, me mandam cartas, e a gente sabe que a população de Cavalcante está muito esperançosa que vai ser um novo período de desenvolvimento para aquela região, por causa do julgamento da ação discriminatória. E o que a Justiça levou em consideração os principais pontos para fazer esse julgamento e no estudo de todo esse processo? O ponto mais crucial da questão era juntar as partes interessadas. Seja o prefeito de Cavalcante, os prefeitos das cidades vizinhas que estavam com terras envolvidas também nessa discriminatória de Cavalcante, que não era só Cavalcante, os municípios vizinhos também
estava envolvido. Praticamente a cidade toda de Cavalcante e um pouquinho em torno também. Exatamente. E tinha também, nós contamos com a participação do governo federal, porque tem áreas quilombolas ali naquela região de Cavalcante, e o governo federal, através do Ministério, ajudou deverasmente para fazer com que o processo andasse mais rápido, indicando para o juiz do Estado de Goiás, indicando para o Poder Judiciário onde eram as terras quilombolas, os títulos antigos que tinham e, ademais, todo o envolvimento da comunidade de Cavalcante, principalmente dos servidores e magistrados que colaboraram para que o processo de Cavalcante, da discriminatória de Cavalcante, fosse julgado mais rápido nesses últimos 4 anos. Doutor Carlos Magno, o que vai significar quando finalizado mesmo esse processo para as pessoas que moram ali, as pessoas que estão esperando isso há tanto tempo? Isso vai trazer para o município riqueza. Nós sabemos que a região nordeste do estado de Goiás, por várias questões, vários fatores, inclusive esse, é uma das regiões mais pobres do estado. E por que a região era pobre? Porque a pessoa não tinha como fazer um empréstimo no banco para financiar, por exemplo, uma plantação de milho, de soja, o que quer que seja. Por que não podia pegar o financiamento? Porque estava a discriminatória andando, ele não tinha o título da terra. Certo. Sem o título da terra ele não consegue dinheiro. Sem conseguir o dinheiro não há produtividade. Sem produtividade vem a pobreza. Aquela incerteza também deixava todo mundo inseguro, né? Como investir em um lugar que não sabe o que vai ser dele. Totalmente inseguro. Então a economia daquela região ficou parada por décadas. Acreditamos agora com regularização, com julgamento da discriminatória e depois fazer o mapeamento de que é público e é particular. E, efetivamente, quando as pessoas estiverem com os títulos de propriedade nas mãos, vai haver financiamento bancário, vai haver mais produtividade naquela região, vai acabar com o nível de pobreza daquela região e aquela região vai se desenvolver como que é necessário que se faça, porque é uma região belíssima, com um atrativo turístico maravilhoso, desde Alto Paraíso até Cavalcante e as cidades acima, até Campos Belos. É verdade. É uma região um potencial muito grande. Muito grande, que estava tudo parado porque não se sabe de quem era a titularidade das áreas de terra daquela região. Nós imaginamos que deve ser copiada e vai ser copiada para outras regiões. Nós temos ainda algumas regiões que estão na mesma situação. Nós sabemos que Niquelândia tem problema fundiário, Mara Rosa tem problema fundiário envolvendo discriminatória ou demarcatória. Nós sabemos que a região lá acima de Formosa tem outras regiões que têm problemas fundiários a serem resolvidos. O último mapeamento que nós fizemos tem cerca de 30 a 40 regiões no estado de Goiás que existem problemas fundiários graves. Essa de Cavalcante então deve abrir aí para que esses sejam solucionados o mais rápido possível. É o que nós imaginamos, que Cavalcante sirva de inspiração para o estado de Goiás, para o Poder Judiciário do estado de Goiás, para os juízes em suas comarcas, para a Corregedoria Geral da Justiça, para todos nós. Sirva de exemplo como um modelo que deu certo e que pode dar certo em outras regiões no sentido de regularizar a questão fundiária do nosso estado. Onde tem problema fundiário, de regularização de terra, tem problema de pobreza e falta de produtividade, falta de riqueza. Vira uma bola de neve, né? E vira uma bola de neve. O estado deixa de arrecadar, a população deixa de ganhar dinheiro porque não sabe quem é a terra. A partir do momento que você faz a regularização fundiária, gera um ciclo virtuoso. Produtivo. E é isso que o estado de Goiás precisa. Eu tenho certeza que o estado, tanto a administração do estado de Goiás, o senhor governador, o presidente do Tribunal de Justiça, os juízes espalhados por todas as comarcas do estado e principalmente a população, deseja que essas regulações fundiárias não parem só com a solução de Cavalcante, mas se espalhem para essas outras regiões a quais eu falei. Com certeza, todos nós. Doutor Carlos, obrigado por ter vindo aqui, obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado. Esse foi o Justiça em Foco de hoje, até o próximo. Mais uma parada aqui no Agenda Judiciária e nós voltamos já já. Já estamos de volta e o presidente do TJGO apadrinhou a 36ª exposição de orquídeas de Piracanjuba. A mostra de orquídeas mais tradicional do Centro-Oeste atrai pessoas de todo o país. José mora em Brasília e é expositor em Piracanjuba há 19 anos. O diferencial é que cada ano tem coisa nova, tem orquídea nova, tem espécie nova que é descoberta e apresenta. Sempre assim, cada ano é uma surpresa. Então aqui essa exposição ela é realmente um marco para os orquidófilos, é um ponto de encontro para os orquidófilos do Brasil.
Exatamente. Aqui do estado de Goiás é a melhor que tem, a maior também. A piracanjubense Sênia faz questão de todo ano visitar a exposição. A exposição em si é muito bonita, né? As orquídeas diferenciadas, sabe? É muito bom. No total, são mais de 30 mil plantas expostas. Dessas, 400 são de propriedade dos cerca de 200 orquidófilos participantes e o restante disponível para venda. Participaram da abertura do evento autoridades dos 3 poderes e magistrados da comarca de Piracanjuba. Esse ano, o presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, foi homenageado como patrono da exposição. O presidente, ele é vizinho nosso, né? Que ele é de Buriti, e aí a gente ficou sabendo que ele gosta muito de orquídea, né? A patroa dele, então resolvemos buscá-lo para ajudar a gente daí, ajudando a gente aqui, trazendo mais o pessoal de Buriti para cá, que é minha família também é de lá. Então a gente convidou ele já com essa intenção. Para Gilberto Marques Filho, o convite foi uma dupla honra. Primeiro, por sua relação próxima com a cidade, uma vez que passou parte da juventude em Piracanjuba, e também por ser apreciador de orquídeas. Não sou expert no assunto, mas admiro e acho muito... sempre tem alguns vasos em casa, né? A minha esposa principalmente, que adquire e tem constantemente, nós temos lá 2, 3 vasos, né? Então a gente tem essa satisfação de cultivar em casa as orquídeas. Veja agora as oportunidades de cursos e concursos disponíveis no Poder Judiciário em todo o país. No estado de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Alto Rio Doce publicou o edital de abertura de concurso público para o provimento de uma vaga para o cargo de advogado. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de agosto no site da Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira. Estão abertas até o dia 13 de junho as inscrições do concurso público para o cargo de Procurador do Trabalho do MPT. O certame visa preencher uma vaga na Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região, em Belo Horizonte, e criar cadastro de reserva para as vagas que surgirem no prazo de validade indicado no edital. As inscrições podem ser feitas no site do órgão. Confira a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Nesta segunda-feira, dia 5, o processo judicial digital será implantado no interior. Esta será a primeira fase que abrangerá 35 comarcas. No mesmo dia, terá início o plantão online da comarca de Goiânia. No dia 9 de junho, será inaugurado o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, de Bela Vista, de Goiás. A solenidade será às 10 horas da manhã. No Histórias de Adoção de hoje, você vai acompanhar o relato da Danila e do Carlos Antônio. Nós conhecemos os meninos através do Anjo da Guarda, no Juizado da Infância, né? Nós apadrinhamos eles por um tempo, um período, eles não estavam para adoção. A gente não tinha intenção de adoção, mas a convivência que nós tivemos com eles, Natal, Ano Novo, férias, e a gente foi estendendo isso aí, e por um certo tempo eles ficaram lá só, até a mãe deles melhorarem, né? E isso infelizmente não aconteceu, eles entraram para adoção. Mesmo quando eles entraram para adoção, a gente ainda teve uma certa resistência em adotar. A gente já gostava muito, pediu para o juizado, quando alguém adotasse eles, que passasse nosso contato, que a gente não queria perder contato com eles, tal. Mas quando a gente viu que realmente isso não daria para acontecer, que a gente ia perder eles de vez, a gente sentou, conversou, e aí, como se diz, o nosso sentimento era o mesmo, meu e do meu marido, pelas crianças, né? Aí nós resolvemos adotá-los. O Lucas, na época, tinha 5 anos, o Pedro Henrique tinha 7 anos. Na época, assim, até na época do apadrinhamento, a gente apadrinhava 3 irmãos.
Eles são 3 irmãos, né? Só que o mais velho ele tinha o pai biológico vivo, não tinha contato com ele. E nós, no meio desse apedreamento todo, a gente encontrou o pai biológico dos nossos 2 filhos. O pai biológico já tinha falecido e a mãe biológica estava com problema, que é a mãe dos 3, né? Problema de saúde. E aí a gente encontrou o pai do mais velho, né? Ele faz parte dessa história todinha também, sabe, até hoje. Mas como ele tinha o pai biológico, né? Aí ele foi morar com o pai dele, né, em Cuiabá. Foi uma coisa que a gente achou bom, né? A gente queria dar encaminhamento para eles. Nessa época não tinha adoção ainda, intenção de adoção. Aí ele foi para Cuiabá, morou em Cuiabá, o irmão mais velho deles. Aí deu 3, 4 anos que ele morou lá, o pai dele morreu no acidente de trabalho. Aí ficou morando um tempo com a avó dele lá, aí a gente trouxe ele para Goiânia. Hoje ele não mora com a gente, né? Porque é uma relação diferente, sabe? A gente tem muito afeto por ele, mas eu consigo, para mim não tem nenhum tipo de confusão. Ele é meu afilhado e eu tenho 2 filhos que são irmãos dele. Né? A gente ajuda ele, já vai fazer 18 anos. Então, assim, ele faz parte de tudo isso também, dessa história mirabolante, né? Participamos de várias reuniões, palestras. Foi uma coisa, assim, bem bacana e bem boa pra gente, uma experiência bem diferente. A gente conviveu com outros casais que estavam vivendo também uma coisa um pouco diferente da gente, porque a maioria dos casais querem crianças recém-nascidas, né? E acho que só tinha nós e um outro casal que eram crianças mais velhas, maiores, né? E assim foi a nossa história com o Pedro Henrique e o Lucas, né? Depois de 3 anos que a gente estava com eles, a gente resolveu que a gente queria uma bebê, porque nós também descobrimos que a gente não podia engravidar, que a gente estava tendo dificuldade, nós descobrimos um problema. Aí a gente resolveu que queria uma criança. A Gabriela foi bem desejada por todos nós. Quando nós resolvemos que a gente queria adotar, a gente conversou com os meninos. Eles também pediam, mãe, só podia engravidar, pra gente ter um neném e tal, né? Aí, quando ela veio pra casa, quando a gente decidiu que a gente já queria uma menininha e tal, aí nós escolhemos o nome, até foram os meninos que escolheram, Gabriela. E aí, quando o juizado ligou pra gente, na verdade foi tudo em 10 dias, porque o juizado ligou, olha, tem assim, se vocês quiserem, der tudo certo, né? Então, a gente, teve mais de 10 dias, um pouquinho, uns 15 dias, porque a gente, como meu marido morava fora, trabalhava fora, a gente foi no juizado numa segunda e ele ia viajar, né, a trabalho. Aí ele só voltou na sexta, aí nós fomos visitar só na sexta. Então, a gente teve mais esses 5 dias aí. Então, deram 15 dias para organizar tudo, montar o quarto, comprar enxoval, comprar tudo. Foi uma correria louca, mas deu tudo certo. Como a gente passou aí por dois segmentos bem diferentes de adoção, né? Eu diria que em nenhum desses 2 casos, seja adotar a criança mais novinha, seja adotar a criança mais velha, isso não tem diferença. Tudo é amor, amor paterno, amor materno. A única diferença que existe, que eu já até ouvi nos cursos lá do juizado, essa não tem como apagar, porque já está apagada. É a convivência pretérita, né? Eu não sei o que é conviver com o Lucas antes dos 5 anos de idade, nem com o Pedro Henrique antes dos 7, nem com a Gabriela antes dos 5 meses. Né? Isso aí é uma coisa, isso é um buraco que a gente vai carregar o resto da vida. Mas daqui para frente é tudo paternidade, tudo muito bom, né? Eu respeito as pessoas que colocam os segmentos na hora de adoção, normal, de idade, cada um tem cada um. Quando a gente foi adotar a Gabriela, por exemplo, a gente já não queria um mais velho. Eu queria adotar, justamente por isso, a gente queria passar por todas as fases e tudo mais. Mas se a pessoa tiver a fim de talvez sair dessa fase, né? Para começar, ele vai ter uma facilidade muito grande nas filas de adoção, né? Porque os mais velhinhos, assim, infelizmente sobram nos abrigos, né? E no mais, cara, essas inseguranças que a gente tem, é normal, a gente tem que lidar com elas, né? Tentar da melhor forma possível passar por isso, mas é muito bom, ótimo. Eu costumo dizer que quando a gente vai adotar, tem que ser igual uma gravidez que você não está esperando. De repente você fala, nossa, estou grávida. Você não planejou, aí você está grávida e de repente você já começa a amar aquele serzinho ali que não foi planejado e que já está dentro de você. Você não conhece, né? E eu falo que a adoção é da mesma forma. A pessoa tem que começar a amar antes de saber até que quando vai ser, como vai ser, né? A
partir do momento que ela fala assim, eu quero adotar, eu acho que ela já tem que começar a amar. Independente da idade, do sexo. Porque adoção, pra mim, não tem muita diferença de ter um filho. A diferença, acho que é só o gerar mesmo. O amor é construído ali, a convivência, a vontade de ter um filho, né? Acho que é isso. E termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.